Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros, presentes também, e igrejas, também em diferentes países. Que Deus os abençoe e os guarde. Recebam minhas saudações de todo o coração. E nesta ocasião, Deus nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender a palavra e o programa divino correspondente a este tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler na Escritura, em São Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 30, para ter nosso estudo bíblico desta ocasião. São Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 30, nos diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como relâmpago ilumina, desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é o dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Podem sentar, queiram ter a bondade. O título de Filho do Homem é título de profeta. Ou seja, que quando se prometeu que viria o Filho do Homem, está sendo prometido que virá
Deus em Espírito Santo, em uma manifestação através de um véu de carne. É importante entender isto para poder compreender a promessa da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Ao ler o livro do profeta Ezequiel, encontramos que Deus chamava a Ezequiel filho do homem. Sempre que está mostrado ou manifestado, este título se refere à manifestação de Deus em Espírito Santo em carne humana, em um véu de carne. Ou seja, no meio da raça humana, falando aos seres humanos. Isso é o mesmo que falou Moisés ao povo, o qual Deus tinha dito a Moisés, e no capítulo 18, versículos 15 de Deuteronômio, diz ao povo o que Deus tinha comunicado para o povo de Israel. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículos 15 ao 19 diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem o povo tem que escutar? Ao profeta que Deus envia, um profeta como Moisés. Por quê? Porque a palavra de Deus vem aos profetas e os profetas a comunicam ao povo de Deus que está sob o pacto que está vigente nesse tempo. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que ele envia. Por isso temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas veio por meio do Espírito Santo através de seres humanos, dos profetas, depois dos apóstolos e assim por diante. E colocarei minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu mandar. Mas a qualquer que não oyere mis palavras que ele hablar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, que toda pessoa está chamada e responsabilizada diante de Deus de ouvir o que Deus coloca na boca desse homem quando o envia para essa geração, para essa ocasião. E porquanto o ser humano tem o livre-arbítrio,
corresponde ao ser humano crer ou não crer. Se crê, escutará a voz e a acatará, a receberá de todo o coração. Se não, dirá que não lhe interessa, que não está obrigado a escutar, mas tem a responsabilidade diante de Deus de ouvir. A ele ouvireis, diz Deus. E a quem não escutar, eu lhe pedirei contas, diz Deus. Assim que cada pessoa tem sua responsabilidade diante de Deus de ouvir a voz de Deus para o tempo que lhe corresponde viver, a qual vem sempre por meio do Espírito Santo através de um homem, de um profeta. Disso dá testemunho Deus através do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 ao 12, onde diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Como Deus enviava por meio do seu Espírito a palavra? Por meio dos profetas que ele enviava. Para isso é que Deus envia profetas no meio de Israel e também no meio da sua igreja, onde diz que Deus colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Assim que há uma forma correta para escutar a voz de Deus. Por isso, quando lemos a Bíblia, podemos dizer que essa é a palavra de Deus, porque veio por meio do Espírito Santo através dos homens que ele ungiu como profetas, como mensageiros para o seu povo, tanto para o povo hebreu, sob o pacto que Deus lhe deu por meio do profeta Moisés, e depois sob o novo pacto, no meio do cristianismo, o qual temos como Novo Testamento, o qual foi dado por Cristo e seus apóstolos através do seu ministério terreno que teve no meio de Israel, e os apóstolos que depois escreveram a história e também as cartas apostólicas, que temos as que foram incluídas para formar o Novo Testamento e juntá-lo com o que Deus deu a Israel através de Moisés e os profetas. É a palavra de Deus, porque é o que Deus falou por meio de seres humanos ungidos com o Espírito Santo, e nos quais estava o Espírito Santo falando ao seu povo Israel e falando depois ao cristianismo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre o Filho do Homem, encontramos que essa é uma promessa divina, da qual já vimos que Deus chamou os seus profetas Filho do Homem, porque o título de Filho do Homem é título de profeta.
como o título de Filho de Deus é o título do Espírito Santo, é título de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. E como o título de Filho de Davi, esse é título do Messias Príncipe, como rei, herdeiro do trono de Davi e, consequentemente, do reino de Davi, trono e título que o Messias reclamará e se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. E assim como para Israel, a era de ouro foi, milhares de anos atrás, o tempo do reinado do rei Davi e o tempo do reinado do rei Salomão, os quais são tipo e figura também do Messias. Davi é tipo e figura do Messias e também o rei Salomão. E em tipo e figura está mostrando que o reino do Messias no último dia será a era de ouro do reino de Deus sobre a terra, no qual o Messias Príncipe se sentará sobre o trono de Davi e será restaurado o reino de Davi, como diz Ezequiel capítulo 37, versículos 15 ao 29. É uma promessa da parte de Deus para Israel que impactará o mundo inteiro, porque Israel se tornará o Distrito Federal, Jerusalém se tornará a capital do mundo e, consequentemente, Israel e seu território será o lugar mais importante do planeta Terra. Isto é, para o reino do Messias. E diz que as riquezas serão levadas a Israel. Ou seja, que Israel se converterá no lugar onde estarão todas as riquezas do mundo. Isso veremos quando estivermos no reino do Messias, de como será esse reino e como será todo o sistema econômico, político, judicial, religioso também, e assim por diante. Agora, para que venha o reino do Messias, tem que vir o Messias Príncipe que está prometido. E tem que haver uma manifestação do Filho do Homem no último dia. Jesus Cristo foi quem mais falou da vinda do Filho do Homem. Assim como em Ezequiel encontramos o livro onde mais se escreveu, aplicado a Ezequiel, Filho do Homem. Filho do Homem, diga isto. Filho do Homem, diga isto. Ele falava no nome do Senhor. E isso era a palavra de Deus Criadora para o povo hebreu. O que Ezequiel falava, isso tinha que se cumprir, tinha que se materializar. Ou eram bênçãos ou maldições.
E agora, vendo que Filho do Homem é um título de profeta, e vendo que também Daniel falou deste tema no capítulo 7, versículo 13 em diante, o qual foi mostrado para o tempo final, diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações, línguas o adoraram. Aí temos o Messias, mas o apresenta como um filho do homem, porque para reinar em Israel e sobre todas as nações, e se sentar no trono de Davi, tem que vir como filho do homem, tem que vir como um profeta, como Moisés, porque a promessa através de Moisés foi: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Porque Deus poria o quê? Sua palavra na boca desse profeta. Portanto, o Messias príncipe será um profeta como Moisés. Deste tema, o Filho do Homem, continua dizendo algo aqui. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido. E quando escutamos sobre este tema, a qualquer um pode se abater o espírito, vendo que a humanidade está em uma etapa de ida para a sua destruição de todos os seus sistemas, e o planeta Terra também. E ver que há uma promessa de bênção. Isso nos faz pensar, e como será isso? Em tempo de dificuldades como as há em todos os países, é uma luz de esperança. A promessa da vinda do Filho do Homem recebendo esse poder e sentando-se no trono de Davi para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Como nação, Israel é a nação bem-aventurada que terá a capital do reino e o Distrito Federal. E se todas as riquezas da terra vão ser levadas lá, se tornará a nação mais rica do planeta Terra. Ou seja, que para Israel há grandes bênçãos. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Ou seja, que ele, ao estar vendo, tendo essas visões, o assombravam.
Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Ou seja, que isto é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, representados em 4 grandes bestas animais. E isso é o mesmo da estátua aqui. O rei Nabucodonosor viu e a interpretou o profeta Daniel depois de Deus lhe mostrar em visão a estátua aí, seu significado ou interpretação. A cabeça de ouro, que é o Império Babilônico de Nabucodonosor, os peitos e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze, que é o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, e as pernas de ferro, que é o Império Romano dos Césares, e tem outra parte que são os pés de ferro e de barro de oleiro, que continua o Império Romano em sua fase final, ou seja, que o quarto império, o Império Romano, tem 2 partes. Disso não vamos explicar agora. A vinda do Filho do Homem é o tema que temos. E o Império dos Gentios vai ser tirado. A pedra que Daniel viu, que foi cortada do monte, e veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, e os esmiuçou. Essa pedra não cortada por mãos é a vinda do Messias. Ele é a pedra de ângulo. É com a vinda do Messias que o Império dos Gentios chega ao seu fim, para dar lugar ao Império ou Reino do Messias Príncipe, de Isaías capítulo 9, versículos 1 ao 11. Ele é essa pedra não cortada por mãos, ele é o príncipe de paz, quem trará paz para Israel e para toda a humanidade. Ele é quem se sentará no trono de Davi, ao restaurar o reino de Davi. E por isso o título de Filho de Davi será o que usará para reclamar e restaurar o reino de Davi. Em palavras mais claras, assim como o profeta que Deus promete é um profeta como Moisés, o qual será o Messias, o rei, o filho de Davi que está prometido será um rei como Davi. Não será Davi literalmente, mas um rei como Davi. O Messias príncipe para reinar sobre Israel e sobre todas as nações por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ou seja, que para o último dia teremos um Moisés e teremos um Davi. E também outro dos títulos do Messias príncipe é Filho de Abraão. Como filho de Abraão, a herança é tudo o que Deus prometeu
a Abraão que lhe daria. E que disse, tudo o que pisar a planta dos teus pés será vosso. Por isso é bom o que Abraão fez, o que fez Isaac e o que Jacó fez, e o que fizeram as tribos, os patriarcas e todo o povo hebreu. Caminhar por todo o território, porque todo o território que pisar a planta dos seus pés seria deles. São promessas bíblicas que, quando se crê, se materializam para as pessoas que as creem. O título de filho de Abraão nos mostra que teremos um Isaac. Isso será também o Messias príncipe. O herdeiro de todo o território que Deus deu, prometeu a Abraão e deu a Israel. Também está outro título do Messias que é Filho de Deus. Esse título de Filho de Deus contém a herança dos céus e da terra. Ele é o herdeiro dos céus e da terra. E os crentes são co-herdeiros com ele. É importante conhecer estes títulos porque nesses títulos estão a herança de todas as coisas, dos céus e da terra, ou da terra e dos céus. E como filho do homem, ele é o herdeiro ao trono de Davi e reino de Davi, pelo qual a promessa para o último dia é que o Filho do Homem virá como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O Oriente é a terra de Israel e o Ocidente o continente americano, tão simples assim. Como o sol que sai do Oriente e se mostra e se esconde e termina seu percorrido no Ocidente. Ou seja, que o tempo de começo está no leste e o tempo para o fim está no oeste. E assim como a luz resplandece no Oriente, saindo, assim, aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ao cair da tarde, haverá luz. A tarde cai onde? No oeste. Portanto, o oeste, o continente americano e sobretudo a América Latina e o Caribe tem grandes promessas de grandes bênçãos da parte de Deus. Os latino-americanos verão, depois Israel, a vinda do Filho do Homem com essas manifestações que o acompanharão, que são as obras que estará realizando, as quais serão o que Deus prometeu para a sua igreja e depois para o povo hebreu, que fará neste tempo final na vinda do Filho do Homem. Não vai estar fazendo qualquer coisa, mas o que está prometido que fará o Senhor em sua vinda no último dia, como o Filho do Homem vindo ao seu povo.
É importante estarmos preparados, porque sempre que Deus envia um profeta, um filho do homem, ao seu povo, digamos que em 90% das ocasiões o rejeitaram. Nem todos os profetas que Deus enviou foram recebidos pelo povo, os líderes políticos e os líderes religiosos e acadêmicos. É que um profeta, quando é enviado, um filho de homem, quando é enviado, não vem para falar conforme sua própria vontade, mas o que Deus coloca em sua boca para que fale. Um profeta como Moisés está prometido, no qual Deus porá sua palavra na boca desse profeta, e ele só falará tudo que Deus lhe mande falar. Haverá bênçãos e haverá maldições também. Em palavras mais claras, o que Deus vai falar, o que Deus tem que falar, quer seja de bênçãos ou maldições, juízos, ou fala sempre por meio de um filho do homem, por meio de um profeta. Um profeta é o maior sinal que pode ser visto na terra da parte de Deus. E um profeta, como alguns o assinalaram, é um homem que vê onde outros não podem ver, e ouve e o que outros não podem ouvir, a voz de Deus. Portanto, é importante que sejamos preparados, porque para o tempo final, que é o tempo em que nos correspondeu viver, temos a promessa da vinda do Filho do Homem. Um profeta como Moisés, um profeta como Isaac, um profeta como José, o filho de Jacó, um profeta como os demais profetas, um profeta como Jesus, um profeta como Elias. Temos a promessa que as duas oliveiras, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, que são Moisés e Elias, vão estar manifestados na terra. Esses são seus ministérios se repetindo no último dia. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Ou seja que temos a promessa de que haverá um profeta como o profeta Elias e que haverá um profeta como o profeta Moisés. Sempre que está prometido que virá uma pessoa que veio no passado, será o ministério dessa pessoa se repetindo em outro homem. Por exemplo, Elias. Depois, o segundo Elias foi Eliseu. O terceiro Elias foi João Batista. O quarto Elias foi o reverendo William Branham. E falta o quinto Elias. Um profeta como Elias será também um profeta como Moisés, um profeta como Isaac, um profeta como José, o filho de Jacó, um profeta
como estes profetas que Deus enviou no passado. O tempo de maiores bênçãos prometidas para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é este, no qual nós vivemos. A Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo que da primeira vinda de Cristo. Ou seja, fala mais da segunda vinda do Filho do Homem que da primeira vinda do Filho do Homem. O mesmo Cristo Jesus falou sobre a vinda do Filho do Homem e disse: quando vocês virem essas coisas acontecerem, a figueira reverdecer, Israel reverdecer como uma nação livre e soberana, e os demais povos também, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. Vossa redenção, ou seja, a transformação dos nossos corpos. A redenção do corpo físico, que é a glorificação dos corpos dos crentes, para terem corpos imortais, jovens, eternos, para toda a eternidade. Corpos interdimensionais. O corpo de Jesus está tão jovem como quando subiu ao céu. E assim vai ser o corpo que eu vou ter. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. Uma das obras que fará o Filho do Homem no último dia será que através dele Deus, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, tocará a trombeta final. Essa grande voz de trombeta que os crentes em Cristo escutarão para obterem a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Será a trombeta para obter nossa redenção física, a imortalidade. E isso será a mensagem final de Deus, falando à sua igreja para nos dar a fé para a nossa transformação. Também estará Deus se manifestando em toda a sua plenitude neste tempo final, em seu povo do novo pacto, que é sua igreja, os crentes em Cristo do último dia. E também essa manifestação estará sendo realizada em uma grande carpa catedral, que foi mostrado ao reverendo William Branham, o qual era o Elias do seu tempo, na quarta manifestação do ministério de Elias. Essa manifestação plena de Deus, no último dia, em uma grande carpa catedral, será o que levará a igreja ao nível mais alto de fé, a tal grau que obterão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso está dentro do programa divino correspondente à vinda do Filho do Homem, com seus anjos.
do qual por agora não convém explicar muito, para que não saiam imitadores tratando de interromper o programa de Deus. O que estará fazendo o Filho do Homem no último dia? Trabalhando e cumprindo o que Deus prometeu para o tempo final, ou seja, Deus, através dessa manifestação do Filho do Homem, estará cumprindo o que está prometido para este tempo final. Recordam que Jesus se identificava como Filho do Homem? Ele dizia: eu não faço nada de mim mesmo, eu faço o que agrada ao Pai que eu faça. O Pai me mostra o que eu devo fazer. E também dizia: não falo nada de mim mesmo. Como escuto o Pai falar, assim lhes falo. Tão simples assim. Por isso, se estava escutando a voz de Deus através daquele jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, no qual estava Deus velado e revelado em toda sua plenitude. E por isso era o Filho do Homem um profeta. Deus velado em carne humana. Emanuel. Deus conosco, como diz Isaías capítulo 7, versículo 14. Emanuel, Deus conosco. Deus usa diferentes véus de carne em diferentes tempos para se manifestar e estar no meio do seu povo e falar ao seu povo a palavra que devem escutar, a qual é de bênção para o seu povo que está sob o pacto vigente no tempo em que Deus fala. Por isso a Escritura diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo. É Deus em seu corpo angelical chamado Anjo do Pacto, velado em corpo humano, falando ao seu povo. E isso é a manifestação ou vinda ou revelação do Filho do Homem. O reverendo William Branham disse na página 22 e 23 do livro de citações que o Filho do Homem estava se revelando em misericórdia. Isso foi através do reverendo William Branham. E disse que voltaria a se revelar, mas em juízo. Ou seja, que estará falando dos juízos divinos que virão sobre a raça humana, os juízos apocalípticos, as pragas apocalípticas, estará abrindo, revelando tudo isso que vai acontecer. Ou seja, que estará pregando o que será o dia de vingança do Deus nosso, do nosso Deus. Estará pregando, anunciando os juízos divinos que virão sobre a raça humana, porque Deus colocará em sua boca essa palavra revelada para dá-la a conhecer à raça humana. Muitos perceberão que o que estará dizendo é a verdade e poderão prevenir consequências. Outros não farão caso, não lhe darão importância, como aconteceu no tempo de Noé, e perecerão. O dia do Filho do Homem. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8.
E também o Salmo 90, versículo 4. E o dia do Filho do Homem para os seres humanos será o 7º milênio de Adão para cá, no qual, conforme o calendário gregoriano, já estamos nesse último dia, ou 7º milênio de Adão para cá. É o dia do Senhor, ao qual foi transportado o apóstolo João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11. E viu as coisas que acontecerão neste tempo final. Como era da igreja, será a era de pedra angular. Assim como foi era de pedra angular, a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do Filho do Homem 2000 anos atrás foi em era de pedra angular. E teve um precursor chamado João Batista. E foi Jesus, no qual estava essa manifestação do Filho do Homem, porque era um profeta no qual Deus estava colocando sua palavra e falando-a. Foi um profeta dispensacional. Portanto, toda a dispensação da graça gira ao redor da primeira vinda do Senhor, a primeira vinda do Filho do Homem, no meio do seu povo. Para o último dia, a vinda do Filho do Homem será realizada no meio do cristianismo e depois no meio do povo hebreu, os quais verão essa manifestação do Filho do Homem, dirão: este é quem nós estamos esperando. Haverá um ministério dispensacional para a dispensação, sétima dispensação do reino, onde o reino de Davi será restaurado para a bênção e felicidade do povo hebreu e de todos os crentes em Cristo de todos os tempos. Reconheceremos essa manifestação do Filho do Homem ao estar posicionados no dia do Filho do Homem, que é a era de pedra angular, como era, e como tempo cronológico será o 7º milênio de Adão para cá. E pelas obras que estarão sendo realizadas, o Espírito Santo, através dessa manifestação do Filho do Homem, reconheceremos a vinda do Filho do Homem neste tempo final. É o que temos para reconhecer a vinda do Filho do Homem. Neste tempo final estará tocando a trombeta final, o grande voz de trombeta, e realizando o recolhimento de todos os escolhidos de Deus, do cristianismo e também dos judeus. Ou seja, que haverá bênção para os judeus também, como também para os cristãos e os familiares também dos crentes. O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. É simples. Já sabemos que Filho do Homem é um título de profeta e que quando Deus
manifesta a vinda do Filho do Homem. No passado era Deus vindo em uma manifestação plena em Jesus. E por isso Jesus dizia, o Filho do Homem, e se identificava como Filho do Homem. Porque Filho do Homem é um título de profeta. Para que haja uma manifestação de Filho do Homem, tem que haver um véu de carne, um profeta na terra. Se não há, não pode haver uma vinda e manifestação do Filho do Homem. Deus, como Filho do Homem manifestado através de carne humana, tem que ter um véu de carne. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E as obras que estão prometidas para o último dia para Deus fazê-las, para realizá-las por meio do Filho do Homem, serão os sinais que veremos para identificar a vinda do Filho do Homem. Porque os sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, o mundo inteiro já está vendo, e os problemas do planeta Terra, os problemas nas estrelas, no sol, as explosões no sol, os buracos na camada de ozônio, todos esses sinais na lua, há sinais também, os eclipses são sinais também, e assim por diante. Esses sinais, todo mundo os vê e algumas vezes não sabem o que estão vendo. Agora é importante ver os sinais no meio dos crentes, os quais serão os mais importantes quanto à fé dos crentes em Cristo e também dos judeus. Porque os judeus estão esperando a vinda de Elias, proclamando a paz imperecível. E os cristãos também. Os judeus estão esperando um profeta como Moisés, o Messias, e os cristãos também. A bênção virá primeiro aos crentes em Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, os cristãos, e os judeus a verão e dirão, este é quem nós estamos esperando. Tão simples assim. E então, a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, se cumprirá para os judeus, que é o único que falta aos judeus das 70 semanas de Daniel. Faltam 3 anos e meio, porque essa semana se deteve. Cristo cumpriu a primeira parte com 3 anos e meio de ministério, e ali se deteve quando Cristo foi crucificado. E faltam 3 anos e meio que será o tempo do aperto de Jacó, o aperto de Israel, que virá para este tempo final, onde Deus vai tratar com Israel novamente. Tudo é simples no programa de Deus. O único é que Deus nos abra as Escrituras e nos abra entendimento para compreender o dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda.